O que eu preciso, de fato, é, que vocês assistam. 2, que vocês tragam a dificuldade de estar aprendendo módulo 2 à distância, porque não é fácil. Não é fácil para mim construir uma coisa do qual eu não posso pegar no braço, não posso pegar na mão, não posso encostar o corpo, não posso arrumar a distribuição espacial. E, se vocês perceberam, eu vou falando, quando eu vou editando o material, eu já vou acrescentando as fotos daquilo que eu estou falando. Então, eu tive uma dificuldade imensa quando eu fui agora colocar aquela situação do morro com a casa, com o rio, cachoeira, com o rio. Eu só encontrava a casa do outro lado, do lado direito, e eu tinha colocado a mão do lado esquerdo, então eu tinha que procurar uma casa que fosse do lado esquerdo, para o rio passar do lado direito. Depois eu tinha que encontrar a cachoeira, não tinha cachoeira no rio, e eu saí misturando as imagens para dar uma lógica mais ou menos. Mas eu preciso essa construção, porque eu estou trazendo exemplos. Lá na frente tem essas imagens, alguma delas, mas eu estou querendo justamente fazer com que vocês entrem na discussão, com que vocês entrem nessa formação, compreendendo a questão do espaço do abraço. Eu senti uma dificuldade, eu senti que houve uma resistência, uma não compreensão por parte daquela situação do cachorro e do elefante. Então, e aí eu falei, inclusive, na hora, deu vontade, eu precisava de uma maquete, eu coloquei a imagem da maquete, coloquei um vídeo da maquete dentro do ambiente. Eu coloquei lá para que vocês possam entender. Por que essa maquete? Porque é assim, se eu tenho este e o espaço de comunicação é este, eu não posso me abaixar, não posso me levantar, não posso fazer essas situações se eu tenho que me limitar a este espaço. Então, como é que eu vou explicar, por exemplo, uma sala? Quando eu disser mesa, onde é que a mesa está? Está aqui, ou está nesta posição, se for uma mesa comprida, ou nessa posição. Aí eu fico com todo esse espaço aqui para colocar outras coisas que tenha na sala. Depender. Mas se eu tiver na sala, a mesa estiver nessa posição, onde está a cadeira, onde estão o que é que tiver mais na sala. Mas se a mesa estiver nessa posição, a distribuição espacial do restante. Então, eu preciso construir com vocês exatamente. E aí, como é que você pega na mesa? Assim. Como é que você pega na mesa? Como é que você pega na cadeira? Vai pegar do mesmo jeito. Ou então, você vai pegar uma cadeira, botar aqui, ou com uma mão só. Como é que você vai pegar no sofá? Primeiro, você vai fazer, então, a cadeira macia, comprida, aqui. Então, isso aqui passou a ser um classificador, passou a ser marcador na hora que eu coloquei a distribuição espacial, onde está. Então, tem a imagem de uma maquete que eu posso mostrar para vocês em seguida, depois, lá na frente tem muitas coisas, mas eu preciso que vocês entendam. Quando eu peguei desta forma o cachorro, eu fiz o cachorro, peguei, que ele está neste tamanho. Se ele estiver nesse tamanho, ele está mais perto de mim. Então, essa mão vai ser utilizada para fazer vocês compreenderem a organização espacial, a distribuição espacial. Porque vocês vão conseguir fazer a leitura da imagem a partir daquela situação. Então, nós vamos montar os slides, né? A partir de agora, a gente vai ter uma série de slides. Eu vou distribuir com vocês, vou passando para vocês as informações, construindo como eu vou construir com vocês. Como eu vou fazer vocês entenderem, apreenderem, construírem, se está cada um no seu canto. Não está uma discussão de 2, de 3, de 4. Como é muito limitado, porque a gente está à distância, o que André estava fazendo é fundamental.
Se eu coloco a mão aqui, coloque você também, redistribua, faça, monte, vá fazendo, vá pontuando, vá construindo, porque você vai fazer um mapa mental do seu espaço. É simples, não é muito complicado. Cada um de vocês tem a sua sala. Se você fechar os olhos, eu estou na porta da sala. Pronto, na porta. Aí eu sei que a televisão está aqui. Eu sei que o meu sofá está aqui. E aqui tem outro e outro. Vejam, se eu fiz aqui assim, e eu fiz outro e outro, foi a cadeira macia, aqui comprida, mais uma pequena e outra pequena. Eu não fiz comprida, então outra macia, outra macia. É cadeira referente a essa. Então, eu estou montando da porta da sala. Mas se eu estiver na outra passagem da sala, que vai para outro cômodo da casa, o sofá já não vai mais estar neste sentido, mas sim neste, porque eu estou no outro lado. Então, o meu ponto de referência vai fazer com que as coisas mudem. Se você estiver na sala de aula, você entre numa sala de aula, você está vendo a porta, o quadro pode estar na sua frente ou lá do outro lado da parede. Mas se você estiver no quadro, a porta vai poder estar ao seu lado ou do outro lado. E nem todo esse espaço vai ter cadeira. Então, é assim. Se eu estiver, pelo menos a maioria das salas de aula são assim, as portas ficam ou ao lado das cadeiras, vamos lá, o quadro e as cadeiras, o quadro e as cadeiras ao lado, tá, o quadro e a porta, você entra na sala, as cadeiras estão todas, olha o sentido da cadeira, do quadro, ao lado. Ou está lá o quadro e as cadeiras e a porta por trás. Já mudou. Se eu fiz assim de lado, a porta é de lado. Se eu fiz assim para lá, a porta está atrás em relação ao quadro. Raramente você vai encontrar uma porta junto do quadro. Porque aí, na hora que chegar alguém, o pessoal vira o rosto para olhar para quem chegou e não, e tira o olhar do quadro. Isso aí é estratégico. O ponto referencial muda a partir do momento da sua percepção, da sua localização. Automaticamente vai mudar marcador. Classificador não muda, mas marcador vai mudar. Então, é a partir disto que eu preciso, a partir de agora, então, que eu vou trazer várias imagens, vários, para a gente poder amadurecer mais essa situação do classificador, marcador, ponto referencial e fé cênica. Vejam bem. A importância da expressão facial em todos os trabalhos que a gente vai ter. Aí a gente tem, praticamente, 8 expressões mais comuns. Nós temos expressões de surpresa, com raiva, com repulsa, neutro, com medo. Então, a gente vai colocar na expressão o medo, a raiva, o nojo, a repulsa, a admiração. Você vai ter que carregar na sua expressão facial. Porque Libras, dos 5 parâmetros da Libras, um deles é a expressão facial. E se não tem expressão facial, não tem Libras. Não é Libras. Então, muitos intérpretes ou muitos surdos não conhecem até mesmo a construção da expressão facial. A importância da expressão facial. Ficam falando a coisa assim. Eu tenho um vídeo de uma surda que ela conta a história de pessoas que morreram, que se enforcaram, contando assim naturalmente, sem fazer nenhuma
manifestação de expressão facial. Tem vídeos de dicionários sem expressão facial. Aquele HandTalk que o pessoal usa como aplicativo do Avatar, não tem. Ah, mas dá para interpretar, mas não tem expressão facial. Quando conseguem alguns. Então, é muito importante a expressão facial e que ela deve estar constantemente sendo observada. Não dá para a gente não prestar atenção para a expressão facial. Tá? Então, quando é no encontro presencial, eu tiro um momento até para fazer parto, assalto, situações assim, bem que mexem para a pessoa trabalhar suas expressões. Tem gente que, mas eu não consigo fazer. Precisa. Então, eu estou com raiva. Qual é a expressão facial de raiva? Vamos lá? Eu tirei o óculos para justamente ficar bem característico. Raiva. Raiva. Eu estou com medo. Como é que eu vou fazer a expressão de medo? Medo. Eu estou com nojo de vocês. Desprezo para vocês. Eu estou surpreso. E aí a gente vai carregar a expressão. Quais foram as expressões faciais que a gente apresentou aqui? Primeiro, o neutro, que é o comum, o rosto. É o que a maioria de vocês está fazendo. Vamos agora explorar a expressão facial de desprezo. Aí tem gente que diz, mas eu não sei fazer. Você começa a pensar num sentimento de desprezo, alguma coisa que aconteceu com você, e você carrega na sua expressão. E dá o desprezo. Então, você faz a expressão facial. Desprezo. A expressão facial de surpresa. Aí você arregala os olhos e... Inclusive, tem uma metáfora em Libras que fala... Meu queixo caiu, né? Que surpresa. A expressão facial de raiva. O sentimento de raiva você faz com a garra no peito. Raiva. Então, raiva. Você fecha os olhos e carrega o sentimento de raiva. De repulsa. Imagine aí, você pisou numa meleca e vai ter que lavar os pés. O medo não é a surpresa. O medo, você, além da surpresa, carrega. Então, eu tenho até um slide que eu faço assim, o verbo encontrar. O verbo encontrar é esse, né? E a gente aprende que o verbo encontrar, ele não é variável. A gente aprende em Libras que o verbo encontrar não é variável. É só esse. Ou então tem o de encontrar uma chave, o dinheiro, aí bota a mão toda. Mas encontrou uma pessoa, né? Encontrei você. Eles usam até assim, eita, descobriu. A velocidade... da intensidade, bota para o sinal de descobrir. Mas vamos falar no de encontrar. Se eu encontro um amigo, se eu encontro uma namorada, uma paixão da minha vida, Lau, esse teu encontrar até mexeu. Se eu encontro um cobrador, que faz 2, 3 anos que eu estava livre dele e ele se encontrou comigo. Tu ri, Manu?
que é cobrador, mano. Então, me dá teu endereço que eu já vou lá pegar dinheiro. Vou cobrar. É um olhar de desprezo. Que chatice. Então, aquele cara que chatice. Mas se eu encontro um ladrão, aí eu vou... Quer dizer, entenda. Em Libras, o verbo encontrar, ele só tem um. E eu consegui provocar essa discussão para mostrar que não pode ser só um. Agora, quem sou eu que vou dizer para os donos da Libras que o verbo encontrar agora vai ser flexional? Do jeito que os classificadores para ambiente e natureza, até hoje eles não aceitaram, o verbo encontrar vai ser outra confusão. Bem, tem um vídeo meu já lá, e eu vou fazer outros, e outros, e outros, e outros. Porque eles têm que entender que não pode ser dessa forma. É uma manipulação. Mas eu vou encontrar alguém que ficar feliz. Né? Aí, felicidade. Então, a expressão facial de felicidade, de tristeza. E aí eu tenho que ter a expressão de tristeza. Tá? Então, nessas 8 expressões, são as mais comuns, mais universais. Para além dessas, o que existe é o intensificador. Então, você vai intensificar. Você está triste? Você está muito triste? Você está chorando? Você está se derramando em lágrimas. Então, aí você vai usar o intensificador. Por favor, prestem atenção. O estudo, a análise e a reflexão sobre as expressões faciais. Primeiro, tomada de consciência. Para que a gente possa usar de forma coerente as expressões. Para que você possa ser exemplo. Quando estiver conversando, montando, construindo, porque se você já tem adultos e jovens, é uma coisa. Mas se você está com crianças, você tem que construir essa manifestação do corpo para a criança conseguir entender. E se possível, registre em foto. Eu estava com um grupo de crianças, mais de 60 crianças em São Paulo, numa escola de surdos, que a gente fez um trabalho durante o ano 2016, o ano todo eu ia uma vez no mês para lá, e junto com a professora, a coordenadora pedagógica, e aí vamos fazer o registro das expressões faciais. Para minha surpresa, para a surpresa da coordenadora. As crianças não sabiam fazer as expressões. As crianças não sabiam. A gente fazia o sinal de sorrir, e ela repetia o sinal de sorrir. A gente fazia o sinal de triste, ela repetia o sinal de triste. A gente queria que ela fizesse para a gente registrar. Aí a gente começou a tirar foto para poder, então, colocar um diário da criança, para poder mostrar o que era o sinal, a expressão de sorrir e a expressão de triste. A gente fazia o sinal de medo, ela dava risada. A gente queria que ela fizesse aquela expressão, ela não tinha consciência. Então, como ensinar para uma criança? Você tem que ser exemplo. Você tem que ser verdadeiro nas expressões. Você tem que encarar e demonstrar empatia na percepção da situação. Porque é o registro de uma identidade. A expressão facial é a sua identidade, é a identidade das pessoas. Então, é um parâmetro da língua. Tá? E aí tem gente que diz, o surdo faz igualzinho aquela situação do teatro, como se fosse do teatro. É porque ele está vivendo aquilo ali. Então, a gente, com expressão facial, a gente precisa manifestar essa expressão facial. Não pode ter vergonha.
na cidade de Caruaru, aqui no estado de Pernambuco, teve um curso de Libras, e os intérpretes estavam usando este tipo de expressões faciais do Pato Donald como material de estudo, e mandou os meninos reproduzirem essas imagens. No rosto, eu aproveitei e fiz um vídeo esculhambando com esse tipo de comportamento, de atitude. Isso não é aula. Eu quero saber como é que você faz a cara de um detonado, de um desse tipo aí, a cara de um faminto, colocando a boca de lado, detonado, se explodindo, cheio de fumaça. Não tem sentido isso. Então, são absurdos que fazem com as pessoas ouvintes para querer mostrar não sei o quê. Então, são falhas estruturantes de algumas formações. Agora eu vou pedir para vocês, e eu vou precisar agora olhar para vocês, aqui. Pega a caneta, coloca no dedo indicador 2 pontinhos, um ao lado do outro, um tracinho representando a boca. Conseguem ver? Para ter nos 2 dedos indicadores, 2 pontinhos representando os olhos e um representando a boca. Olha aí o rostinho. Quem quiser fazer, não demore muito não, é só para fazer isso. Qualquer coisa, enxuga o dedo molhado, a caneta não escreve. Pronto. O que é que eu vou fazer com esses 2 slides, com esses 2 dedos? Justamente a representação da pessoa. Mas se eu fizer isso aqui, sem vocês saberem o que é que pode ser? O número 1, o que é que pode ser mais? O tronco de uma árvore, uma estaca, pode ser uma pessoa, tá? Então, é aquilo que eu disse a vocês. Sair batendo mão com o classificador sem dizer o que representa, eu vou estar confundindo vocês. Vamos fazer agora a brincadeira dos dedos, que eu chamo a brincadeira dos dedos. Primeiro, para saber que aqui é pessoa, eu tenho que fazer o sinal de pessoa. Né? Quando eu faço o sinal de pessoa e coloco aqui, já é uma pessoa. Quando eu coloco aqui, eu não preciso dizer outra pessoa de novo. Não. Eu disse uma vez, tudo que eu colocar aqui agora vão ser pessoas. Tá claro? Pronto. Quando eu faço assim, as 2 pessoas estão de frente. Uma de frente para a outra. Quando eu faço isto, a minha mão direita virou, a minha mão esquerda continuou, essa pessoa saiu e ficou de costas. Quando a outra pessoa foi embora, cada um foi para um lado. As pessoas voltaram. Então, elas agora estão de costas uma com a outra. Onde é que eu estou querendo chegar? É que quando o surdo fala com os dedos, ele está falando de pessoas. Ele não está fazendo macaquice, ele não está fazendo enrolação, ele não está inventando moda. Ele está se comunicando e dizendo que as pessoas veio um de lá, o outro foi embora, daqui a pouco estava num grupo, e aí vem um jogo de corpo para conversar com um ou com o outro, para poder mostrar que está tendo essa comunicação. Então, é importante que vocês aprendam e considerem esses movimentos dos dedos como sendo justamente pessoas. E é muito comum. Você está conversando aqui, está com o que ele fala e fez isso. Outra pessoa chegou. Do outro lado chegou outra pessoa.
Então, vocês vão ter exatamente esse encontro. Porque aqui representa pessoa. Mas também, com o mesmo dedo, se eu bater polpa com polpa, também. Se eu bater osso com osso de lado, por quê? Vamos lá. Também. Tem este também. E tem esse também. Quem aprende só esse também fica com a visão assim, ó. Limitada. Porque este também veio do sul do país. Este também é do Nordeste. Então você vai ter que aprender os dois. Não adianta querer aprender um só, porque você vai ter dos dois. Vale esse também e vale esse também. Porque tem esse para igual, não é verdade? Esse aqui para igual. Vamos lá. Vamos para agora também. Não, mas eu estou usando esses dedos, então também. Também na polpa e por que de lado? Preste atenção. Libras faz diferença entre o porquê pergunta e porquê resposta? Não. No sinal aqui, não. Na expressão facial, sim. Por quê? Ah, porque isso. Aí você responde. Então você, por quê? Então você carrega na expressão. Por isso que é importante você carregar a expressão facial. Porque vai estar perguntando, vai estar respondendo. Face a face, vocês fazem um olhando para o outro, polpa com polpa. Um atrás do outro. Ao mesmo tempo, com o polegar, você faz tudo bom, ou avaliar. Vocês também podem fazer, ó, em fila. Sinal de fila não é com as duas mãos, os dois dedos indicadores, mas é com todos os outros dedos, a mão espalmada, com as duas mãos. E se a fila for longa, aí você estica a mão. Entenderam aqui, ó? Se eu fizer aqui, é encontrar. Mas se eu fizer isso, é a fila. Sinal de fila, ó. Aqui, ó. Mas a fila é longa. Aí ela vem e estica. Alguém, fulano, tirou, furou a fila, ó, e foi para frente. Eu estou fazendo com o polegar. Vamos lá, de novo. Joyce fazendo com o polegar. Agora, ó, o polegar, fulano, foi para frente. Agora. Então, furou a fila. Aí, o que é que eu vou fazer? Repara. E voltou. Tá? Então, o polegar, tudo bom? Também só com o dedo. Tudo bom? Avaliar. Fila. A fila anda só com o dedo. Aqui tudo é classificador. Aqui tudo, como eu disse que todos os dedos viravam pessoas, quando eu fiz isso, aqui foi uma pessoa que foi para a fila todinha aqui, ó, a pessoa foi para frente. E na hora que fura a fila e vai para frente, está marcando que o cara foi para frente. E na hora que eu bati daqui, ó, mandei ele lá para trás. E ele voltou. Então, é essa a expressão. Com os mesmos dedos, eu posso fazer a pessoa andando. Mas bem a pessoa andando. Ou aqui tem duas pessoas, 3, 4, tá? Uma multidão, ou vai ou vem. Quando eu falo que alguém está de costas um com o outro, ou de frente um com o outro, eu estou usando aqui os classificadores. Mas quando eu vejo onde é que está o marcador, entre a posição. Quando eu coloco de frente um para o outro, classificador é o dedo indicador.
Marcador, está marcando que está de frente, face a face. Quando eu viro, marcou que mudou. Agora preste atenção. Os dois estão de frente com o outro, um está conversando em Libras, conversando em Libras. Viram o que eu fiz? Ó, o do lado esquerdo brigou, o do lado direito deu meia volta e foi triste. Eu estou fazendo o jogo de corpo de comunicação com os classificadores, marcando posição e com a expressão facial dando o resultado do conflito. Está claro assim? Deixa eu ver aqui mais. Porque também, com o indicador, o sinal de ajudar. Eu conheço o sinal de ajudar este, e tem este sinal de ajudar. É diferente do dedo em pé, por favor. Em pé é apresentar. Deitado, a ajudar. Então, tem esse de ajudar e tem este de ajudar. Se for em pé, é apresentar. Tá? Preste atenção para não confundir. Outra situação. Com o mesmo dedo. Qual o sinal de bom dia? Bom dia. Mas se a gente estiver lá para o lado de São Paulo, de Mato Grosso, o dia é aqui. Dia. Aí, como tem muita gente assistindo os vídeos misturando no Brasil todo, já tem surdo fazendo bom dia. E é normal. E essa mistura a gente tem que aprender a lidar. Porque ninguém vai dominar, ninguém vai controlar isso. Nem tampouco arrumar uma briga por isso, porque não tem necessidade. Com os mesmos dedos. Se eu estou dessa forma, eu estou andando, mas eu também posso fazer as pernas abertas. Juntas. As pernas abertas, juntas. Então, uma situação de polícia, por exemplo, tem até um vídeo meu, o soldado ele pode dizer, abre as pernas, né? Para o surdo, abre a perna. Aí ele abre a perna. Repara agora, o movimento é só de girar e só girar. É só punho. Eu fiz movimento de punho. Eu não fiz movimento para sair do lugar. Agora vai embora. Não. Eu fiz movimento só de punho. Então, isso aí é importante. Prestar atenção para não cometer esse erro. Tá? Eu estava no hospital para um surdo fazer uma cirurgia. E o médico aplicou anestesia na primeira momento da cirurgia, fez o procedimento que tinha que fazer. Um mês depois, a gente volta para fazer o segundo movimento. Ora, se o surdo no primeiro movimento chegou e sentou, barriga para cima, ficou lá e levou as agulhadas, o médico disse, vou começar a anestesiar agora. O surdo não sabia, eu só vi a cara dele, porque eu estava longe. Eu não tinha como avisar que ia levar as injeções na cabeça. Não tinha como. Pronto. Paciência, né? Depois ele disse que não avisou, não tinha como avisar, eu estava longe, eu não podia me aproximar. Eu não estava paramentado. Pronto, passou. Aí, um mês depois, volta para a segunda fase da cirurgia. Aí a enfermeira, vire-se, que ele ficou na mesma posição, né? Vire-se, espera aí, ele é surdo. Aí eu chamei ele. Aí tá. Aí ele se virou. Deu para entender isso aqui? Ó, tá para cima, para baixo. É simples. Não tem problema. É só se comunicar. Tá para cima, tá para baixo. Então, por que eu pinto o rosto? Os dois bolinhos e a boca? Para poder ficar mais fácil vocês perceberem onde fica a frente e onde fica as costas. Logicamente, quando eu fizer assim, muda. Porque aqui estão as pernas
e aqui vai à frente. É diferente. Mas nessa posição aqui, o rosto está aqui, vai para frente, vai para trás. A unha passa a ser as costas. Também com o dedo, o sinal de lixo. Girando no pescoço, advogado. Na cabeça, doido. Não tem uma brincadeira. Doido, advogado, lixo. É pares mínimos. Tem um vídeo lá. Colocado na semana de vocês. Pares mínimos. Assistam. Lá eu monto variações. Muda só um parâmetro. Só muda um parâmetro. Aqui, por exemplo, o que foi que mudou? Local. É tudo movimento. Ó, movimento de doido, movimento de advogado. Só que aí eu encosto com a expressão facial. Lixo. Então, doido, advogado, lixo. No nariz, com um dedo só. Se eu encostar, biscoito. Se eu passar, assim, ó, raspando, perigo. Tudo com um dedo só. Só para caracterizar vocês essa questão do dedo. Com a letra em V. Vejam. Para cima é a V. Se eu faço V, aqui é olhar. Como é que eu vou fazer? Olho nos olhos. Eu olho para você. E agora você olha para mim. Então, olho nos olhos. Não é assim, não. Se você faz assim, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu olho para você. Olhe para mim, eu olho para você. Todos olhem para mim. Ou seja, prestem atenção. Eu olho para você. Só que, preste atenção agora. Olhe nos olhos. Não é isso aqui, olho no olho, não. É aqui, ó. Quando eu faço isso, agora, olhe nos olhos. Olhar de apaixonado dos dois lados. Você está colocando exatamente os dois olhos de cada um. Quando eu estou andando, eu tropecei. Como é que eu vou fazer a representação do tropeçar? Oba, exatamente. Então aí você joga o corpo, porque você incorpora a pessoa que está fazendo a situação do tropeçar. Tá? Saltitar a gente já fez. Lembro, tanto assim como, inclusive eu coloquei no vídeo, e nunca nesse jeito. Nunca nesse sentido. Porque assim, não... Passando essa situação de vocês entenderem dedos, uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender a lidar é com histórias infantis. Então, eu vou trazer alguns slides para vocês como montar histórias infantis, porque vocês vão usar os dedos para contar a historinha. Vocês vão usar os dedos para poder falar dos personagens. Vocês vão se fantasiar com máscara na cabeça, envelope aqui montado, para poder caracterizar o personagem. Vocês vão montar um cenário para caracterizar o tema que vai ser trabalhado. Então, eu estou trazendo para vocês, aos poucos, essa característica de que, com Libras, nós precisamos também contar a história. Daqui a pouco a gente chega na leitura de imagem. Agora, eu vou trazer essa parte da história. E quando eu montar a leitura de imagem, aí fica tudo arrumado. Então, foi que eu já trouxe para vocês hoje, a questão dos dedos. Super importante de comunicar.
sabe? Vocês tomarem consciência, e é uma questão cerebral. Nosso cérebro precisa entender que as mãos se comunicam. A gente precisa acreditar que está se comunicando. E o melhor de tudo é que quando a gente começa a se comunicar, o surdo entende. E quando ele entende, a gente vê que está aprendendo Libras. Então, o importante é isso, falar com as mãos e trazer exatamente todo o processo que a gente precisa construir. Então, eu vou trazer agora a contação de história. O que é que vem a ser isto? Com os dedos. Então, é uma comunicação digital sinalizada. É um convite que eu faço para vocês. Parece brincadeira, mas não é. É a partir de trabalhar, aprender brincando, mas com comunicação. Então, contar a história com dedos. É uma atividade que vocês vão fazer, tá? Então, já fiquem logo sabendo. Vocês pegam um livro de história, qualquer livro de história que vocês quiserem. Escolham de 2 páginas, 3 páginas, de uma folha só, não tem problema. Para que vocês possam contar a história daquela personagem, daquela imagem, do que está sendo colocado no texto, colocar com as mãos. Como eu vou? Vocês escolhem. Mas é preciso que vocês contem essa história com as mãos. Fulano foi, fulano veio, fulano pulou, fulano brincou, fulano deitou, fulano... A narrativa daquela folha, daquela imagem, daquela situação é sua. Você vai ler e você vai colocar em Libras aquela estrutura. Mas é uma forma de você se manifestar com a contação de história. Que tal contar a historinha com os dedos? Pode ser um livro de história infantil, pode ser criado por você. Eu oriento do livro de história infantil para vocês se tirem um pouco mais da dificuldade. Porque realmente tem livros que... Eu tenho um livro que o menino diz assim... Fulano pulou 8 pedrinhas. A gente conta quantas pedras tem 6. Como é que ele pulou 8 tem 6 contado? Então, coisas desse tipo assim. Mas é interessante que vocês trabalhem com um livro de história mesmo, infantil. Mas tem que ter imagens na situação do cenário com máscaras. Aí, só para mostrar a vocês que em 2008 eu já fazia esse trabalho, só que a gente levava os brinquedos das crianças e lá na hora era surpresa, de supetão. Divide em grupo e cada um vai contar a história do seu boneco. Mas a gente trouxe também o professor Leandro, do Rio de Janeiro, ele é surdo. Vejam na cabeça dele o que tem, um pato. Um pato colado no envelope amarelo, nesse envelope de papel ofício, cortado de um lado, e bota na cabeça. Então a história vai ser do patinho. Como vai ser a história, eu não sei, não lembro mais. Mas ele vai contar. E aí ele vai contando a história. Mas aí tem o pato. Então, quando ele fizer o caminhar, não vai ser galinha, não vai ser passarinho, não vai ser pombo, vai ser o pato. Ele não precisa mais fazer o sinal de pato 3, 4, 5, 6, porque o pato, porque o pato, porque o pato. Não. Percebam que ao final da imagem, blusa branca aqui, está o nosso amigo querido Jarison. É o que está no vídeo do abacate. Ele é surdo. Sim, mas vamos voltar. Então, Leandro está contando a história com a máscara. Isto é a máscara. O que nós temos aí é o cenário. O que eu chamei de cenário é justamente isto. É um ambiente onde vai haver a contação de história com diversos livros para induzir a criança a entender que ali é um espaço de contação de história. Tem um pato acolado nesse envelope amarelo. O que é esse envelope amarelo? É esse envelope de papel comum. Você corta um lado, do tamanho que dê para passar a cabeça, e coloca o animalzinho em cima. O animal, a pessoa, o que for, para poder contar, para ser o personagem. A partir dali, ele faz só o sinal, uma vez, do pato, e tudo que ele for fazer, tudo que ele for se movimentar, tudo que ele se mexer, é o pato. Então, a máscara ficou na frente do rosto.
no envelope. Tá bom? Então, são formas... A partir daí, você começa a contar a história. Evita você ter que repetir o sinal e a pessoa se concentra naquilo ali. Ele sabe que aquele bicho ali está naquele momento, aquela pessoa que está usando aquela máscara vai ser aquele bicho. Para Libras, em momento algum, esse tipo de máscara vai servir. Porque você esconde o rosto, não tem expressão facial. Então, não dá, não presta, não serve. Para surdo, não. O que eu quero dizer para vocês, para a criança ouvinte, isso aqui serve. Para a criança surda, sem um cenário, sem entender, sem se apresentar do que está se tratando, não dá. Com livro de historinha, não dá para contar, porque como é que vai liberar as mãos, o que é que cada um vai fazer? Aí a professora aqui vai dizer, não, porque o cachorrinho saiu passeando. Como vai colocar isso? Não pode. Esse seria o cenário, e ela vai contar a história, vai sair passeando, vai caminhando, vai correndo, como quer que for. Para a criança ouvinte, essa contação de história presta. Tinha um painel bem grande, e normalmente as histórias, claro, eram bíblicas, e ela ia construindo ao longo da história e colocando cada personagem em velcro. E se fosse a história do personagem que foi engolido pela baleia, ela colocava ele, colocava a baleia, colocava vários peixes, colocava o desenho do mar, e ela ia construindo aquela paisagem enquanto ela ia contando a história. Fixando em velcro. Exatamente. E assim, depois que ela terminava, estava o painel todo completo, né? E claro que atraía a atenção de todo mundo. Trazendo para a gente, para Libras, cabe também dessa maneira, né? Naquele tempo a gente não era tão, pelo menos era comum a pessoa surda, que nada mudou, mas não era tão atuante a Libras, né? E a cobrança. Mas já poderia se agregar nisso aí. E seria muito bom, porque você consegue fazer com que a criança surda se envolva na história. Exatamente. Né? E você faz com que ele participe dessa construção e depois recontar a história. Também é possível, mudando algumas coisas. A ordem ou a estrutura dos bonecos para um lado, já que é velcro, vamos mudar. E então, outra coisa que eles colocavam muito para a gente era o seguinte: quando eles iam cantar alguma música bíblica, mas que era interessante para a gente, vamos supor, das flores, dos pássaros, cada um escolhia que personagem queria ser, e eles colocavam na nossa cabeça o chapeuzinho, e ela ia dizendo que naquele momento, aí ela dizia que os peixes nadavam, então quem estava vestidinho de peixe fazia o movimento do peixe, quem estava vestido de flores fazia o movimento quando o vento batia das flores dançando com o vento. Assim, era bem interessante. E que isso pode ser trazido também para a gente. Pode, e agora precisa mostrar para a criança surda antes. Veja, exato. Teria que ter um vídeo antes, aí entra o tripé da aprendizagem. Um vídeo antes com a demonstração do que cada um vai fazer, entender o que cada um vai fazer. O peixe faz o quê? A flor faz o quê? Pronto. Aí depois distribui o peixe, a flor, isso, aquilo, outro, para depois a ação deles. Então, é fundamental que tenha aí, no caso, o tripé da aprendizagem. Certo? É fantástico. É muito boa essa estrutura, essa estratégia de trabalhar a contação de história. Sim, é muito boa. Então, vejo que o cenário indica o tema. O cenário, a foto atrás, é o cenário. E aí ele vai contar a história, não de um telefone, mas vai contar a história da justiça eleitoral. E aí houve uma comunicação, houve isso, aquilo, aí vem a história. Outra coisa, agora ele vai contar a história da formiga. Então, eles vão contando com o cenário, indica o tema. E aí, é esse o teatro maluco de surdos.
Pernambuco. Então, quando teve aquele navio que naufragou, encalhou, eles começaram a fazer também. Então, eles fazem, o fundo é o cenário para poder eles contarem a história. Porque se não faz isso, quando usar um sinal parecido de outra coisa que o surdo não entender, vai misturar a percepção, a interpretação. Então, é preciso ter, de fato, o cenário. E nada melhor, nada mais justo que aprender com os surdos como construir para eles. Eles próprios fazem assim. Como é o sinal de terra? Terra-planeta. Porque terra-areia é isso aqui. Terra-planeta. Pronto. Terra-planeta. Todo mundo sabe. Muito bem. Como é o sinal de globo terrestre? É o mesmo. Errado. Terra. É o mesmo. Mas está errado. É o mesmo, vírgula, errado. Porque eles fazem o mesmo sinal para a Terra e o mesmo sinal para o globo terrestre, mas são duas coisas bem distintas. Como é que eu vou dizer a Terra e o globo terrestre? Como é que eu vou dizer? A Terra é esse sinal. Pronto. Não muda. O globo terrestre, nós vamos ter que usar classificador e marcador. Ele está preso no eixo. Aquele globo está preso no eixo. E ele gira quando eu balançar, quando eu fizer. Então, eu faço terra no eixo e giro. Ou, veja, olha a diferença. Eu não estou batendo aqui, eu estou dando a distância. Por quê? Porque o globo fica aqui. Eu não estou fazendo aqui. Se eu fizer isso, eu não estou respeitando a fé cênica. Eu estou aqui. Como é que eu vou fazer esse bolo? Primeiro, qual é o sinal de bolo? Como é o sinal de fatia de bolo? Bota aqui o prato do bolo. Tim, tim. É a fatia. Bolo. Tum, tum. Se eu fizer isso, é batata frita. Ó. Bem picadinha. Mas uma fatia grande é a fatia do bolo. Aí eu faço isso. É o bolo. Como é o sinal de chocolate? Chocolate com a letra em U ou N. Esse é o sinal de chocolate. Mas para esse bolo, só eu dizer bolo de chocolate resolve? Não. Porque ele tem uma arrumação. Então eu vou fazer que é um bolo redondo. Só que, ó, olha lá. Tem gente usando um dedo, tem gente usando a mão. Eu preciso saber como é que é. Pode ser, qual lógica eu preciso usar? Porque os Kit Kats, eles são salientes e volta, saliente e volta. Então, se eu posso fazer isto, se eu posso fazer... Qual visão você tem melhor do bolo? Presta atenção. Eu colocando o dedo fazendo a bola, eu fazendo os dedos juntos, eu fazendo os dedos separados. Ou fazendo de 2 em 2, ou fazendo de 3 em 3. Como é que vocês conseguem ver melhor a imagem deste bolo? Como é que eu represento melhor? Lembra que eu falei que não vai existir erro, vai existir escolhas erradas. Ou escolhas não adequadas. Por isso que para vocês verem, minha pergunta é: qual a melhor forma, qual a melhor visão, qual a melhor percepção do bolo? Eu fazendo isto, eu fazendo com os dedos juntos isto, eu fazendo com os dedos separados isto. Qual é? Ou se tem outro? Pergunta a você. Você está
aprendendo Libras, buscando fluência em Libras, para melhorar a sua aprendizagem ou a percepção e aprendizagem do surdo. Porque é a escolha do intérprete ou do instrutor que vai apresentar o trabalho. Eu não posso dizer que está errado, mas qual é a melhor escolha? Por isso que eu estou perguntando a vocês. Como vocês percebem melhor? O Kit Kat que não é liso. O bolo não está liso. O bolo, ele faz isso. Né? Então, qual a melhor? Você está sendo mais fiel, mais perto, mais próximo do real. Em qual posição de mão? Quando você disse a melhor possível, na minha cabeça vem assim, innecessária. A gente está acostumado a dizer, eu vou me dar o melhor de mim. E o possível. Porque não é só o melhor de você. Se você não puder mais do que isso, não adianta tentar ser melhor. Eu vou fazer o melhor possível. Innecessário. Porque não é só o possível que você quer fazer, mas o que é necessário que precisa ser feito para ele. Aí, como é que a gente vai poder chegar a um consenso? Só tem uma alternativa. Chegar junto do surdo e dizer, vem cá, eu tenho esse bolo. Você percebe mais. Porque o professor tem que entender que quando ele for preparar a aula, ele tem que dar para o intérprete a aula antes para o intérprete estudar. Na hora que ele vai dar para a aula antes, ele precisa conversar com o surdo, quando eu for fazer isto, é isto. Porque quando eu for montar, você vai entender. Você aqui, quer que eu diga assim ou assim? Aí ele vai dizer assim, ou ele vai dizer assim, está resolvido. Então, o momento nosso não é de dizer tem que ter um padrão único para todos. Não. O momento nosso é aprender a ser humilde o suficiente para perguntar ao surdo como ele vai entender diante dessa realidade. O conteúdo é qual? O conteúdo é uma aula de geografia com morro, planície, com rio, com cachoeira, com casa, com plantas, com animais, com... Então, você vai trabalhar essa imagem aqui. O professor vai dar aula de geografia. É isso aqui, entendeu? Ou seja, eu preparei o cenário para eu poder dar a aula. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Que eu ainda há pouco falei da história infantil, mas lá no primeiro slide eu disse, parece brincadeira, mas eu não estou brincando. É porque para eu dar uma aula de biologia, de ciências, de história, de geografia, do que for, eu tenho que preparar o surdo no cenário para ele entender que aquele sinal se aplica aqui a esse cenário. Aquele mesmo sinal, em um outro cenário, se aplica de outra forma. O significado é outro. O sentido do sinal é outro. Então, o que eu estou precisando que vocês compreendam é justamente isso. A depender do cenário, os sinais, os classificadores vão ser os mesmos, mas com sentidos diferentes, com significados diferentes. E se eu não faço um cenário para que o surdo possa entender de que se trata, é um desespero. Na hora que o instrutor tem um tema para trabalhar com a criança, ele vai com álbum de imagem, ele vai com cenário, ele vai contar história, ele vai montar uma história para aquela criança com aquele conteúdo. Ele não pode só bater mão e vai embora. Ficou solto, perdido. Professor, qual é o tema? O tema é ciências, misturas químicas, tabela periódica. Você, professor, é preciso separar produto por produto, item por item. Qual é o cenário? Um laboratório. Laboratório que tem uma mesa, que tem vidrarias, que tem
microscópio, que tem placas, que tem lâminas. É o cenário, é uma imagem lá atrás. E aí eu vou dizer que quando eu fizer isto, e tem lá uma imagem com o tubo, ele já está sabendo que isto aqui é isso. Agora vamos usar a mesma imagem. Uma aula de mecânica. Quando eu fizer isso e botar aqui, ele já está sabendo que não é mais aquela química. Aqui pode ser até a vareta de um motor, colocando, jogando para poder injetar e fazer a esmerilhação. Então, é esta construção que o surdo precisa ter e não tem. Ah, mas você está querendo inovar a escola. Aqui está, não presta. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Aqui está, não presta. Eu mostrei para vocês agora. Eu mandei para vocês um comentário de uma professora, de uma intérprete, menino do ensino médio, e não sabe fazer conta só sabe somar. Como é que ele chegou no ensino médio? Quem deu as notas, quem deu as provas, quem fez os trabalhos, quem fez tudo para ele? Aquilo que a outra colega disse. A resposta está embaixo. E ficou. E é assim que está acontecendo. Com todas as falcatruas, safadezas, corrupções dentro da escola. Impondo uma Libras pura, onde o surdo não tem que aprender a língua portuguesa. Aí lascou o resto. Esse slide, ele é super complexo. Nós vamos deixar ele para o próximo encontro. Mas eu já quero deixar vocês com a pulga atrás da orelha, com a minhoca comendo juízo, como é que eu vou representar essas bolas, posição de bolas, quem está perto, quem está longe. Lembra a história do cachorro e do elefante? Agora a gente vai brigar por causa de bola. Então, vejam bem, nós temos 2 bolas amarelas, 3 bolas azuis e 3 bolas vermelhas. Repetindo, 2 amarelas, 3 azuis, 3 vermelhas. Não se preocupe, fica com 3, para não ficar mais difícil. Oxe, você botar 4, aí você dança. 2 amarelas, 3 azuis, 3 vermelhas. Vamos ver as bolas que a gente está vendo. Específica, bem, visão garantida. 2 amarelas, 3 azuis, 3 vermelhas. Qual a distribuição espacial dessas bolas? Eu não quero que vocês respondam aí para mim, porque um vai ver o outro. E não é isso que eu vou querer. Vocês vão responder individualmente no WhatsApp, no privado, para mim. No privado. Eu faria assim, eu faria assim, eu faria assim.